Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Oração, Círculo da Luz. Antes de iniciarmos os trabalhos dessa noite, nós gostaríamos de participar aos nossos irmãos que nós entregamos 120 cestas básicas, 60 cestas básicas e 60 a ajuda de custo para todas essas famílias que estão cadastradas. A entrega é sempre realizada no último sábado do mês. E se algum irmão quiser colaborar com uma cesta básica, será muito bem-vindo, porque nós fazemos isso com a doação de todos os irmãos de boa vontade que frequentam a casa. E neste momento, vamos nos unir em pensamento, elevando a Deus, a Jesus, a cúpula espiritual do Círculo da Luz, para que possamos iniciar os trabalhos desta noite. E nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós deveremos perdoar a todos que nos tenham ofendido, e não nos deixes cair em tentações, livra-nos de todos os males. E hoje é um dia especial, o dia que é realizada a desobsessão coletiva. Enquanto os médios estão trabalhando nas salas lá embaixo, nós vamos colaborar com eles, visitando os nossos lares em pensamento. Vamos todos até lá, visitando peça por peça, calmamente, percorrendo as dependências do nosso lar, mentalizando quem convive conosco, os nossos familiares, e pedimos humildemente que a espiritualidade amiga auxilie a todos nós e que recolha os irmãos desencarnados que porventura lá estejam por alguma razão, muitas vezes perdidos, desesperados e em sofrimento, mas na bondade divina, certamente todos serão amparados, socorridos e auxiliados. Percorremos as dependências do nosso lar. E neste momento, retornando aqui para o nosso ambiente, nós vamos fazer a leitura do Evangelho, dando sequência aos nossos trabalhos. Cristo Consolador, capítulo 6. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo, e leve o meu fardo. São Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto,
faz depender de uma condição, a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus é um roteiro de luz, como todos nós sempre falamos aqui. E para que nós tenhamos os nossos sofrimentos aliviados, nós precisamos fazer a nossa parte. Não é só conhecer a letra, conhecer o Evangelho, conhecer a teoria dos escritos deixados, ou dos ensinamentos deixados por Jesus. Todos nós deveremos colocar em prática. E também é bom, todos nós sabemos disso, que o crescimento, a evolução, é pessoal e intransferível. Ninguém pode evoluir por ninguém. Ninguém pode crescer por ninguém, ninguém pode cultivar a fé por ninguém. É claro que muitas vezes as pessoas oram umas pelas outras, mas é muito importante que cada um faça a sua parte. Então o Cristo pede que nós observemos a lei dele. E qual é a lei dele? É o amor, é a caridade, é o comprometimento nosso com isso que ele prega, com a lei do amor e a lei da caridade. Então, meus irmãos, o Evangelho é sempre muito claro. E como a nossa irmã estava falando, quanto tempo da nossa vida nós dedicamos ao alimento do nosso espírito, dessa parte que é imortal. Jesus faz esse chamado a todos nós. Então, cabe a nós, ou a cada um de nós, a aceitar o convite e fazer a nossa parte. Então, meus irmãos, que isso fique, né, dentro do coração de cada um de nós. Que assim seja. E a palestra da noite de hoje está a cargo do nosso irmão Alcemir de Bona Melo, do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, é isso? Da cidade vizinha de Tubarão. Vamos todos vibrar com amor, com carinho, para que ele encontre facilidade para transmitir para nós tudo o que ele preparou. Boa noite a todos, os irmãos. É uma alegria, uma grande satisfação estarmos novamente aqui, nesta casa, trazendo a mensagem espírita. E a nossa irmã falava da lei de Deus, o quanto é importante a nossa observância a essa lei, para que nós possamos construir dias melhores, para que nós possamos caminharmos em direção à tão sonhada paz, à tão sonhada felicidade. Mas essa lei, que os Espíritos nos disseram que ela está escrita na nossa consciência, que nós sabemos o que é certo e o que é errado, ela é muito esquecida por nós. Tanto é que os Espíritos, ou melhor, Deus, na sua imensa bondade, ao longo de todos os tempos, enviou sempre mensageiros para lembrar essa lei, para nos lembrar, para chamar a atenção, porque as questões materiais, elas nos são tão atrativas que nós acabamos esquecendo a nossa essência espiritual. Porque nós vamos ver que antes da encarnação, nós andamos fazendo cursos na espiritualidade. Andamos lá sendo praticamente lembrados no processo de planejamento da nossa encarnação.
Mas aqui chegamos e nos esquecemos. E essa lei, ela praticamente está esquecida, ou é praticamente desconhecida, muito pouco lembrada pela maioria dos homens do planeta Terra. E esse desconhecimento, essa não atenção constante na nossa caminhada com relação à lei divina, que é a lei de Deus, ou lei natural, que é tudo a mesma coisa, ela nos tem trazido grandes dificuldades no processo dos nossos dias. Porque diante das mais variadas situações, das aflições que viver no mundo de provas e expiações nos impõe, nós, diante desse distanciamento da lei no nosso pensamento, na nossa consciência, nós nos equivocamos. E muitas vezes até comprometemos todo o planejamento elaborado no mundo espiritual para o nosso progresso, para o nosso crescimento como espíritos. Quantos de nós algum dia já não questionou Deus diante de alguma situação, de algum acontecimento inesperado? Quantas vezes nós já ouvimos irmãos indagando por que Deus permitiu que tal fato, que tal coisa acontecesse comigo? Quantas vezes nós já vimos, nós já observamos irmãos, ou até nós mesmos já fizemos a seguinte indagação: onde Deus estava? Por que que Ele não interviu para evitar que tal fato viesse a acontecer? Esse distanciamento da nossa essência espiritual, numa vida muitas vezes onde todos os minutos eles estão direcionados às conquistas dos tesouros da terra, que são necessários também trabalharmos, porque vivemos no mundo espiritual, mas nós não deixamos um tempo, não dedicamos alguns minutos que seriam preciosos para fazermos as reflexões internas, para nos conectarmos com a nossa essência divina, para adentrarmos a essa lei que está dentro de nós e que só precisa do nosso esforço, do nosso querer para podermos acessar esse manancial de luz, as respostas para as nossas questões, para as nossas dúvidas mais difíceis. E diante dos momentos de aflições, quando eles nos chegam, nós muitas vezes nos revoltamos. Nós entramos até num processo de crise de fé. Falamos aqui, inclusive, ou até das pessoas mais religiosas. Adentramos num processo de crise. Rompemos, às vezes, com Deus, ou com tudo aquilo que é, o que se diz respeito à religiosidade. Porque estávamos distanciados. E às vezes rompemos definitivamente. Eu particularmente vivi uma experiência com uma pessoa muito próxima, um pai de família,
um homem com 6 filhos, um homem de bem, um homem religioso, um homem justo, um homem que, além de frequentar a sua religião, também participava da direção, da diretoria, foi várias vezes presidente daquela igreja. Conto aqui uma experiência que eu vivi, mas que, ao adoecer de uma das suas filhas, aos 8 anos de idade, e no propósito de sanar o seu problema de saúde, ao longo de 2 anos, e não conseguindo, porque ela veio a desencarnar 2 anos após, e após esses 2 anos de grande sofrimento, de grande enfrentamento desse momento difícil, porque você lida com uma criança, você lida com o sentimento de alguém que você muito ama. Isso não é fácil. Mas que, após a desencarnação, essa pessoa muito próxima a mim rompeu com Deus. Rompeu. Porque ele dizia não admitir que Deus permitisse uma criança sofrer tanto. E aí nós vamos, com o Espiritismo, entendendo que a criança é criança no corpo, mas é um espírito milenar, é um espírito de longa data, já tem uma história, já traz uma bagagem, já foi adulto no corpo e desenvolveu o seu potencial espiritual centenas de encarnações. Traz uma bagagem, traz um passado. Mas o desconhecimento da lei faz com que pessoas como esse exemplo, esse pai, viesse a romper definitivamente. 5 anos sem colocar o pé na igreja. 5 anos sem mais orar na mesa, que era comum, antes das refeições. Rompeu. Foi o tempo, através dos esforços dos filhos, dos demais filhos, os outros 5, a esposa, que ele foi novamente retornando aos poucos. Mas esses abalos, às vezes a nossa revolta, a revolta de muitos, passa nesse rompimento com Deus, às vezes a transcender a atual existência. Esse pai foi apenas 5 anos, foram 5 anos. Mas nós vemos experiências que muitas vezes esse desconhecer da lei de Deus, esse não armazenamento de um potencial religioso, essa provisão de recursos espirituais que nós devemos armazenar antes dos reveses, antes das tempestades. Às vezes não termos isso, sermos desprovidos dessas questões, nos levam a romper com Deus além da vida, a retornarmos ao mundo espiritual revoltados e passarmos aí a sermos recrutados por essas mentes enfermiças, doentias, essas mentes inteligentes das trevas que recrutam esses que estão nessa sintonia de revolta para trabalharem no mal. Isso o trabalho mediúnico demonstra. E nessa experiência que muitas vezes
vivenciamos, é muito comum espíritos serem trazidos nessa condição de revolta. E o dialogador fraterno, naquele momento ali em que ele é trazido para ser orientado, esclarecido a respeito da sua essência e do equívoco que ele está cometendo em estar servindo ao mal, vai buscando diagnosticar a causa da sua revolta. E aí nós vamos ver que eles vão trazer, vão demonstrar a origem, o momento. E geralmente esse momento de rompimento com Deus estava lá atrás, na encarnação, na vida terrena, num momento de revés, de abalo. Vou trazer 2 exemplos. Um deles nos colocou assim: por que Deus tirou primeiramente tão cedo a pessoa que eu tanto amava, minha esposa, e logo em seguida minha filha? Essa era a revolta dele. Rompeu com Deus, dizia que vivia num lar feliz, era religioso, mas aquele abalo, aquela situação, fez com que ele mudasse totalmente a sua forma de ser. Um outro chegou e disse: onde Deus estava, que não evitou que toda a minha família fosse assassinada? Cheguei em casa do trabalho, todos estavam mortos. Então são situações que nós vamos vendo que o desconhecimento da lei, ele traz consequências que muitas vezes transcendem a vida e atrasam a nossa evolução, a nossa paz, porque esses espíritos geralmente são levados até esses ambientes de socorro espiritual após os próprios familiares estarem intercedendo por eles. Porque eles sentem saudade, sim, mas a revolta fala mais forte. A revolta é vibrante. Então, se nós analisarmos a vida apenas nesse espaço que nós vivemos aqui na Terra, entre o berço e o túmulo, nós não vamos entender as mais variadas situações que surgem e que nos trazem dor, nos trazem sofrimento. E nós, se não tivermos, como dissemos, uma estrutura espiritual, nós muitas vezes descambamos para os desregramentos, para a revolta e a comprometer ainda mais o nosso processo de evolução. Mas em 18 de abril de 1857, obedecendo a uma proposta, a uma promessa do Mestre Jesus, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no capítulo 15, versículo 16, 17 e 26, ali ele promete a vinda do Consolador, que ele não poderia naquela época nos trazer aquilo que ele gostaria, porque nós não tínhamos ainda o entendimento para compreender certas coisas. Mas quando nós tivéssemos condições, ele nos traria novas revelações, novas orientações. E também traria a revivência de todo o seu Evangelho. Em 18 de abril de 1857, surge na França o Livro dos Espíritos, falando de Deus, de uma forma
objetiva, de uma forma fácil de nós entendermos e de nós começarmos a relembrar aquilo que nós aprendemos no mundo espiritual, ou aquilo que nós revimos no mundo espiritual, falando da imortalidade da alma, mostrando essa comunicabilidade entre os dois planos, que são esses princípios básicos da doutrina espírita, mostrando a pluralidade das existências, que aí vai entender, vai nos dar o conhecimento dessa nossa essência espiritual, vai fazer nos lembrar dessa trajetória que nós estamos percorrendo há tanto tempo, há milênios, na condição em que saímos das mãos do Criador, como espíritos simples e ignorantes, e já percorremos centenas e centenas de encarnações. Já estamos melhores, mas somos responsáveis pelos nossos atos. E aí passamos a entender que as consequências, muitas vezes vivenciadas hoje, elas são o reflexo das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas escolhas, da nossa semeadura lá atrás, no passado. Ou até mesmo nessa atual existência. Nesse período em que nós já vivemos nessa encarnação. Então, o Espiritismo veio clarear, mostrar melhor para nós a posição em que nós nos encontramos no mundo, na condição de espíritos que estamos encarnados. Assumimos um corpo, uma indumentária física, uma máquina material, para que possamos aqui, através das necessidades impostas pela vida material, pelo corpo físico, facilitar o nosso processo de avanço, de crescimento espiritual. O Espiritismo vem mostrar na essência quem somos, a finalidade da vida, da existência. Mostra o mundo espiritual e fala de algo muito importante, que é a lei de causa e efeito, onde a semeadura é livre, mas a colheita torna-se obrigatória. E aí está o foco, a origem das nossas dores ou dos nossos estados felizes. É aquilo que semeamos e que hoje estamos colhendo. Vivemos hoje o reflexo do ontem. Esse é o processo que é tão importante nós compreendermos, porque nós passamos a dar cada passo com muito mais cuidado. Andarmos cautelosos. Começarmos a entender, a escutar mais aquilo que a nossa consciência nos diz. Porque nós queremos a felicidade, nós queremos sermos felizes. Nós queremos construir, esse é o propósito de todos nós, o reino dos céus dentro. Esse reino dos céus, ele não vem de fora. A paz, a harmonia, ela tem que ser conquistada. E a nossa irmã falava na sua colocação, na leitura que ela fez, que é uma construção que tem que ser individualizada. É nossa. Nós não podemos fazer com que o outro possa nos fazer crescer espiritualmente. Ele pode nos ajudar.
Ele pode nos aconselhar, Ele pode interceder por nós. E isso, com certeza, existe nos nossos lares. Porque seres pouco mais elevados encarnam para dar a mão àqueles que estão na retaguarda. Isso acontece no centro espírita, isso acontece em todos os lugares. Onde sempre somos alertados, sempre somos chamados à atenção, sempre somos lembrados da lei de Deus, que nós temos que nos adequar a ela, do Evangelho de Jesus, que há 2000 anos foi nos mostrado como o caminho, a verdade, a vida, que nós não vamos alcançar as esferas superiores, que nós não vamos alcançar a paz e a harmonia se nós não seguirmos o Evangelho. E mais uma vez lembro as palavras da nossa irmã, não é no conhecimento, não é no falar do Evangelho, mas é no viver, é no sentir. Porque dizem os Espíritos que o Evangelho ele tem que ser conhecido, a maioria ainda não conhece. Tem que ser meditado, você tem que meditar sobre ele. Interiorizá-lo para que você possa vivê-lo, senti-lo primeiro no coração, para posteriormente viver. Então, o Espiritismo traz, nas suas obras, a lei numa forma muito fácil, muito mais acessível de ser compreendida, de ser entendida, nos colocando num ponto onde nós definitivamente nos achamos. Essa é a estrada, este é o caminho. Agora eu me entendi. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos itens 4 e 6, ali os Espíritos praticamente concentram as explicações a respeito das nossas aflições. Mostrando, primeiramente, no capítulo 5, no item 4, a causa atual, causas atuais das aflições. E ali eles detalham e mostram que muitas situações aflitivas que nós estamos passando hoje não são de outras existências. Eles colocam que a maioria das situações aflitivas hoje que passamos, não precisaríamos estarmos necessariamente passando. São construções nossas do hoje, da atual existência. Que se nós tivéssemos maior cuidado, que se nós tivéssemos o bom proceder, que se nós analisássemos o passo que estávamos dando, que se nós estivéssemos em sintonia com Deus, e que no momento da indecisão nós buscássemos o acolhimento, e buscássemos a nossa conexão com a espiritualidade na prece, nós seríamos inspirados. Mas às vezes nós agimos ao bel prazer, como apenas matéria, mas nós não somos, somos espíritos. Como se nós fôssemos apenas do hoje, mas nós somos do ontem, e de um ontem muito distante. E acabamos, às vezes, comprometendo a nossa existência, criando os mais variados sofrimentos. Dizem eles, quantas enfermidades nós construímos através dos nossos excessos, dos vícios. Não está na lei que nós devemos fumar,
Não está na lei que nós devemos usar droga. Não está na lei que nós devemos permanecer em estado de mágoa, em estado de ódio, em não querer perdoar. Não está na lei. Nós sabemos que isso é errado. Nós sabemos que isso nos traz grande prejuízo. Porque as nossas emoções, o nosso pensamento, eles fazem com que a tonalidade das nossas vibrações, da nossa aura, mude. Nós somos os produtores de energias de uma forma constante. Os fluidos, o fluido cósmico universal, ele penetra sobre o nosso chakra coronário e nós processamos esse fluido de acordo com o nosso pensamento, de acordo com as nossas emoções. Se estamos irados, se estamos com ódio, esses fluidos passam a ser altamente tóxicos. Se desejamos o mal para alguém, se estamos diante de uma maledicência, estamos produzindo toxina de forma constante. E bombardeando a nós mesmos, as nossas células. E dizem eles, quantos cânceres nós desenvolvemos por permanecermos longas horas, dias, meses, às vezes, nesses estados de cólera, de rancor, de ódio, desejando mal, ou participando de atos, de ações completamente contrárias ao bem, à lei, essa lei que está na nossa consciência. E eles colocam muito mais além disso. As mais variadas situações de sofrimentos criados nessa atual existência. E no item 6º, então, eles falam das causas anteriores. Que se nós vasculharmos a origem dos nossos males, dos nossos sofrimentos, fizermos um retrospecto da nossa vida, e vimos que não fizemos nada para merecer aquilo, aí eles dizem, porque são coisas de outras épocas. São semeaduras de outros tempos. Mas em todas as situações de dores, de sofrimentos, de tempestades, e é muito costumeiro isso, não devemos culpar outrem, ou até mesmo Deus, porque a origem está em nós. Somos nós os causadores de tudo. Somos nós. Não há acaso. Não há má sorte. Não há azar. Não há favorecimentos na lei. Aquele que está num estado mais feliz é porque ele construiu aquilo. Aquele que está passando por reveses, são situações de provas, são expiações, são erros da própria existência, mas é com ele, é com a gente, é conosco. É olhar para dentro que nós precisamos. E o Espiritismo está repleto desses exemplos. Todas as situações que nós encontramos nas obras básicas, principalmente em Céu e Inferno, onde Allan Kardec traz inúmeros relatos de espírito, eles relatam a sua situação e relatam o que fizeram. Nas mais variadas obras de Chico Xavier, de Divaldo, nós vamos ver que somos nós os construtores do nosso próprio destino. No exemplo, mais uma vez eu me reporto ao trabalho mediúnico. Certa vez atendemos um espírito que ele estava obsediando algum encarnado em algum lugar. Foi levado à sessão de desobsessão, ao trabalho de desobsessão,
para este propósito, para ser esclarecido. Era o momento para ele. E diante do diagnóstico de que ele estava perseguindo alguém, era o seu estado de ódio, e esses espíritos chegam em verdadeiros frangalhos, são sofredores, são irmãos necessitados de ajuda. Nós sempre buscamos, né, a necessidade do perdão. E ele relatou: perdoar? Como eu posso perdoar? E contou a sua história. Ele disse que nascera na última encarnação como escravo aqui no Brasil. E sofreu muito nas mãos do seu dono. As torturas, o trabalho excessivo. Ele colocava assim: para me prejudicar, para me fazer sofrer, além das torturas, ele vendeu a minha esposa. Posteriormente, os meus 2 filhos. Fiquei sozinho. E desencarnei, morri, né? Eles usam esse termo, no tronco, sendo chicoteado por ele. Esse homem me fez sofrer a vida toda. Como posso eu perdoar? E diante de uma situação dessa, nós nos reportamos aí a questão de que ninguém nasce na condição de escravo por acaso. Há sempre ali o reflexo do ontem. E a espiritualidade, nos seus recursos que ela possui, eles conseguem penetrar nos arquivos do nosso perispírito. E hoje a gente tem condição de explicar isso, porque se nós formos ver hoje o HD de um computador, ele armazena imagens, filmes. E isso é obra humana. Nós, na nossa limitação que ainda temos. O mundo espiritual possui tecnologia avançadíssima. E o nosso perispírito é o HD, que armazena tudo que nós fizemos. Esse momento aqui está sendo registrado. Tudo está registrado no nosso arquivo, nos nossos arquivos perispirituais. As nossas encarnações, tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que realizamos de bom, de mal, estão registrados. E os espíritos têm condições de, num trabalho desse, buscar o arquivo necessário e projetar num telão. E eles então começam a narrar naquele atendimento o que é que está passando naquele telão. E naquela conversa, né, ele então coloca: o que eu estou vendo? Estou vendo um padre. E sei que esse padre sou eu. E ele começa a relatar, então, ele torturando os filhos na frente dos pais e, posteriormente, os pais até a morte. Ele era um padre inquisidor, e nós temos esse conhecimento na ciência, e não estamos aqui em nenhum momento, né, querendo denegrir a nossa amada Igreja Católica, porque, com certeza, nós já pertencemos também a ela. E talvez até já cometemos algumas atrocidades na condição de membros. Então, ali ele estava percebendo, entendendo aquilo que a lei estava trazendo para ele. Que se nós estamos numa situação hoje, passamos por um processo, às vezes, de ofensa grave, por que será que foi? Por que nós estamos passando por isso? A necessidade da ressignificação da situação em que nós estamos vivendo hoje, ela poderá nos reportar, sim, a outras épocas. E às vezes nós entendemos que, se estamos sendo ofendidos hoje, aquele irmão está sendo instrumento para nós resgatarmos aquilo que nós fizemos de errado, afronta a lei do passado. Tudo tem uma relação, não é por acaso.
Não somos imerecedores de certas situações. Então, diante desse conhecimento que o Espiritismo nos traz, de que a origem de tudo está em nós, cabe-nos a reflexão da importância da encarnação, da importância que temos que dar a esses momentos em que nós nos encontramos hoje aqui, para podermos fazer o melhor, para podermos buscar a essência do verdadeiro cristão, para podermos fazer esse mergulho em nós, no processo de aperfeiçoamento, na luta constante contra as nossas mazelas que trazemos, dos nossos vícios que ainda estamos presos. A encarnação é um grande desafio, é um tamanho desafio, e muitos retornam falidos nesses projetos regeneradores, porque são projetos onde nós temos que nos redimir, onde nós temos que mudar a trajetória, onde nós temos que definitivamente adentrar na era em que nós estamos vivendo, que é a era do Espírito. É a era da transição planetária. É a oportunidade maior que nós estamos tendo. Oswaldo Mello, mentor da Federação Espírita Catarinense, um dos fundadores da federação, ele foi o fundador da Federação Espírita Catarinense, em trabalhos realizados, ele tem trazido que nós estamos vivendo a mais importante encarnação de todas elas, pelo momento em que nós temos clareza, em que nós temos facilidade de buscar o conhecimento espiritual. As facilidades hoje oferecidas, não só pelo Espiritismo, na busca do entendimento, mas por tantas outras religiões, para que nós possamos definitivamente acordarmos para a nossa essência, para o propósito em que nós encarnamos, que é a construção do reino de Deus dentro de nós, definitivamente, e ascendermos para a luz, para regiões melhores, deixando esse vasto campo de dor, de sofrimentos para trás. Essa é a nossa reflexão da noite. Eu agradeço a paciência dos irmãos. Espero ter contribuído com alguma coisa nesse sentido e que Deus nos ampare e nos abençoe a todos. Obrigado. Nós agradecemos ao nosso irmão Alcemir e com certeza a lição nos serve muito, de grande valia, nos alertando para que, como falamos anteriormente, o comprometimento é pessoal e intransferível. Cabe a cada um de nós. Muito obrigada, volte sempre e feliz retorno, bom retorno para Tubarão. Então agora vamos ainda unidos por estes ensinamentos, pela grandeza de todos esses ensinamentos, vamos pedir que a espiritualidade amiga possa auxiliar todos os nossos irmãos cujos nomes se encontram nas urnas de encarnados e desencarnados. Os irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, doentes em suas casas, pelos órfãos, pelos idosos, enfim, por todos aqueles que passam pela dor, seja do corpo ou seja do espírito. Que os fluidos benéficos e curativos sejam depositados nas águas sobre a mesa, para beneficiar quem delas fizer uso. E assim, envolvidos por este ambiente,
por essa espiritualidade amiga, vamos receber o passe. O passe é transmissão de energia. E nós recebemos conforme a nossa receptividade, conforme o nosso contato com a divindade, porque eles estão apostos para nos auxiliar conforme as nossas necessidades. E nós dizemos: Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui de espírito em súplica, no campo em que nos situastes. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Muitas vezes somos ágeis pelo raciocínio e tardios pelo sentimento, mas que nessa caminhada nós possamos desenvolver os nossos sentimentos, entender os ensinamentos, os teus ensinamentos, para que possamos trilhar este caminho, nos guiando por todos eles, na certeza de que somos amparados por essa espiritualidade amiga. Nós agradecemos e encerramos os trabalhos da noite de hoje com a prece que o Mestre Jesus legou à humanidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, livra-nos de todos os males, que assim seja, Senhor. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós agradecemos e encerramos os trabalhos da noite de hoje. Um bom final de semana a todos os irmãos.